Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre orações subordinadas adverbiais. Fiquem ligados para não perder nenhuma explicação. Primeiro, nós temos as características das orações subordinadas adverbiais. Prestem atenção, as características, elas se encaixam na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. São características as introduzidas pelas conjunções subordinadas e classificadas de acordo com as circunstâncias que elas exprimem na oração. Vejamos agora os tipos de orações subordinadas adverbiais. Sabemos que são 9, não é? Mas que você possa aprender a identificar cada uma em sua oração, certo? Não é necessário decorar, mas aprender a identificar cada uma em sua oração. E é isso que nós vamos aprender agora. São 9: causais, comparativa, consecutiva, temporais, conformativas, proporcionais, finais e temporais. Veja o exemplo de cada uma delas na prática. Primeiro, nós temos aí as causais. Vamos ver os exemplos. As orações subordinadas adverbiais causais são aquelas que indicam causa. Olhe o exemplo. Elas indicam a causa da ação expressa na oração principal. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Então, qual foi a causa da cidade ter sido alagada? Porque o rio transbordou. E vocês perceberam aí também que existem algumas conjunções causais, que são porque, visto que, como, uma vez que, posto que, etc. Não é necessário decorar, mas saber identificar cada uma nas orações. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos as consecutivas. Quais são? Que, precedido de tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de modo que. Então, elas indicam uma consequência do fato referido na oração principal. Vocês percebam que a oração subordinada adverbial, não é? É sempre aquela em que aparece a conjunção, o conectivo. Vamos ver o exemplo da consecutiva. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Vocês percebam que o tão vem na oração principal e a conjunção que na oração subordinada, na oração dependente da principal. Mais um exemplo. Nós temos agora o exemplo das condicionais, certo? Condicionais por quê? Porque elas expressam uma circunstância de condição com relação ao predicado da oração principal. Então, quais são as conjunções condicionais? Se, caso, desde que, contanto que, sem que e assim por diante. Vejamos um exemplo. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Então, não é? Estabeleceu uma condição, se, não é? Se você não me encontrar em casa, é a condição para que ela deixe um recado, ou ele deixe um recado. Irei à praia se você for.
Então, é uma condição. Só irei à praia, não é? Se você for. Depois nós temos as concessivas. O que são orações subordinadas concessivas? Vejamos na tela. Indicam um fato contrário ao referido da oração principal. Exemplo, veja aí. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Então, as conjunções que estabelecem uma concessão são embora, ainda que, a menos que, se bem que, conquanto que. Então, elas estabelecem uma concessão, uma ideia oposta do que diz a oração principal. Continuando, nós temos o exemplo de orações subordinadas conformativas, certo? Elas expressam ou indicam uma conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal e as principais conjunções que integram esta oração subordinada conformativa são conforme, consoante, como, segundo. Então, exemplo, fique ligado. Tudo ocorreu como estava previsto. Então, eu posso trocar essa conjunção como por conforme estava previsto, não é? De acordo com estava previsto, segundo que estava previsto. Então, é uma conformidade. Ela indica conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. Outro tipo de oração subordinada adverbial é a comparativa. Comparativa, a própria palavra já diz, estabelece uma comparação, certo? Então, expressa uma comparação com um dos termos da oração principal. Vocês já perceberam que tudo se relaciona, se refere à oração principal. É algo que se compara à oração principal. Veja algumas conjunções. Como, que, do que e assim por diante. Exemplo. Nós temos, ele tem estudado como um obstinado. Então, ele tem estudado como um obstinado estuda. Vocês vejam que está entre parênteses para não haver essa repetição. Então, nós estamos comparando, não é? Comparando ele a uma pessoa obstinada, determinada. Certo? Comparativa. Agora, nós temos outro tipo de orações subordinadas adverbiais, que são as finais. Veja as conjunções. Para que, a fim de que, porque e etc. Exemplo. Sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Então, a finalidade, não é, de eu ter sentado na primeira fila é para que pudesse ouvir melhor, não é? A finalidade para ouvir melhor. E depois nós temos outra conjunção, não é, subordinada adverbial, que é a temporal. Temporal expressa a ideia de tempo, não é? Demarca em que tempo ocorreu o processo pelo verbo da oração principal. Vejamos as conjunções. Quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que e etc. Então, essas são as conjunções temporais. Exemplo, nós temos aí,
Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Então, assim que estabelece uma ideia de tempo. Assim que, logo que fecho a porta da minha casa, quando fecho a porta da minha casa. Então, são conjunções adverbiais. Por que adverbiais? Porque elas expressam um advérbio de tempo. E por fim, nós temos as orações subordinadas adverbiais proporcionais. E o que isso quer dizer? Vejamos na tela. Elas expressam uma ideia de proporcionalidade, de proporção relativamente ao fato referido na oração principal. Veja as conjunções proporcionais. À medida que, à proporção que, quanto mais, tanto mais, quanto mais, tanto menos. Quanto mais, ou quanto menos, menos, sempre, geralmente, quanto mais vem na oração principal e tanto mais na oração subordinada, ou seja, na oração dependente, certo? Vamos ver o exemplo agora, a prática. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Percebam aí, quanto menos na oração principal e tanto menos na oração subordinada, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre orações subordinadas adverbiais que exercem a função de advérbio. Espero que vocês tenham entendido. Tentem aprender, procurar saber como identificar em cada oração a conjunção adverbial, para que vocês possam fazer uma prova melhor, se dar bem nas atividades. E qualquer dúvida, passe o vídeo novamente. E até a próxima aula. Fiquem ligados que toda semana sai vídeo novo.